base no quê? Nos prejuízos e nos lucros cessantes. O que nós podemos contabilizar aqui, pessoal? Nós podemos contabilizar os custos para a mudança, a dificuldade de encontrar outro prédio para estabelecer a empresa, a necessidade de readequar, reformular, melhorar o novo ponto empresarial, a necessidade de investimento, a necessidade, o lucro cessante, o custo com publicidade e a redução de fluxo de clientes por desconhecerem o novo local, por ter ficado mais longe, ou por ter ficado num local de desinteresse. Enfim, muitas variáveis vão impactar aqui e caberá então ao judiciário definir o valor da indenização. Esses são, portanto, os limites para a retomada do imóvel. Como regra, nós temos então 5 hipóteses que vão girar entre a renovação por valor insuficiente, pleiteada pelo locatário, a necessidade de a necessidade de uma proposta melhor, a existência de uma proposta melhor, a necessidade de uma reforma, a necessidade do imóvel para uso próprio ou para a empresa da qual o proprietário do prédio seja sócio majoritário ou seu cônjuge. Talvez vocês já tenham ouvido falar, mas não custa repetir, o shopping center tem uma cláusula chamada cláusula de raio. O que é essa cláusula de raio, pessoal? É uma obrigação para que as partes não executem a mesma atividade numa distância X do local onde está estabelecido aquele centro comercial. Então, quando nós falamos de cláusula de raio, eu trouxe para vocês aqui 2 julgados. Primeiro ponto, 2 trechos de julgado. Nesse contrato atípico, falsamente chamado de contrato de locação, o traço marcante é a forma de remuneração, chamado aluguel percentual. Em vez de pagar a quantia fixa, o lojista entrega parte do valor do seu faturamento. Só que a relação de espécie de locação feita entre o lojista e o shopping, que vai conter uma cláusula de raio, aí que vem a discussão. Locação entre shopping center e lojista. Cláusula proibindo o locatário também se instalar em shopping concorrente durante a vigência do negócio. Validade em tese da disposição contratual, denominada cláusula de raio. Relação peculiar oriunda do contrato celebrado entre shopping center e lojista, caracterizando não uma mera locação, mas parceria de negócio entre empreendedor e lojistas. Ampla liberdade para a celebração de contratos do gênero. Então, quer dizer, como regra é válido. Ainda mais quando a gente vê em cidades como Brasília, como Salvador, nós temos um shopping center muito próximo do outro. E há uma competição, há uma disputa por clientela, por demanda entre um shopping e outro. Então, o lojista ele acaba celebrando um contrato que fixa uma cláusula de que ele não irá estabelecer-se em ambos os locais, ou numa distância X de um centro comercial para outro. Aviamento, pessoal, já encaminhando para o final dessa parte do estabelecimento empresarial, nossa reta final. Aviamento é a condição de produzir lucro para o empreendedor. O estabelecimento ter aptidão, ter condição de fazer gerar riqueza. Eu lembro a vocês que nós discutimos lá no início do semestre que quem começa um empreendimento, quem abre uma empresa, quem inicia uma atividade empresarial, ele tem como intuito o lucro. Então, quando nós falamos de estabelecimento empresarial, nós queremos falar do quê? Quando falamos de aviamento do estabelecimento, é a condição dele produzir o lucro para um empreendedor. Então, aptidão de produzir lucro conferido ao estabelecimento a partir dos resultados de variados fatores, quais sejam pessoais, materiais e imateriais. É um atributo
atributo do estabelecimento, do qual a clientela é um dos fatores. Esse aviamento pode ser objetivo e subjetivo. E isso aqui vocês já devem ter preparado ou refletido várias vezes sobre o assunto. Aviamento objetivo decorre de aspectos extrínsecos à atividade do empresário, ou seja, de fora da atividade, como o caso de localização do estabelecimento. Imaginem vocês uma lanchonete estabelecida dentro de um colégio, dentro de uma faculdade. Vocês não procuram ela pela pessoa ou pela qualidade, vocês procuram porque aqui tem. A mesma situação se aplica a uma floricultura, a título de exemplo, estabelecida em frente a um cemitério. Basicamente, as pessoas, quando chegam no local, elas lembram de comprar flores, enfim, tem aquele sentimento, acabam procurando o local que está localizado diante daquele local, diante do cemitério, no caso. E aviamento subjetivo, ao contrário, deriva de aspectos intrínsecos e conceituais quanto à atuação do empresário, como, por exemplo, que a sua competência e boa fama frente do negócio. Então, são os aspectos pessoais. Imaginem jantar num restaurante porque o chefe é renomado. Imaginem vir num salão de cabeleireiro, numa oficina, porque o mecânico é bom. Então, o salão, porque o salão ele tem qualidade. O cabeleireiro que tem no local tem uma ótima mão, tem uma ótima visão, um ótimo corte de cabelo. Então, são aspectos subjetivos que vamos levar em consideração aqui. E eu trago para vocês que nós podemos ter os dois conjugados. Nem sempre eles estão presentes juntos, mas pode acontecer de termos o aviamento, tanto objetivo quanto subjetivo. Quanto a localização é excepcional, por exemplo, e o profissional, o empresário, o proprietário é uma pessoa muito destacada, muito bem vista na sociedade. Então, é possível ter ambos? É possível, sim. É possível termos o aviamento objetivo e subjetivo. E aviamento é importante e importantíssimo, pessoal. Um último ponto aqui que vale a pena destacar é que o aviamento, muitas vezes, pode se dar em razão do estabelecimento estar localizado próximo aos concorrentes. E chama a atenção de vocês aqui para barreiras. Quando nós precisamos de farmácia, existe um setor da cidade que foi tomado por farmácias. Então, nós já nos dirigimos, muitas vezes, sem se dar conta, àquele local. Por quê? Porque nós sabemos que ali nós encontraremos, se não de um lado da rua, do outro lado da rua, do outro lado da rua, várias farmácias. A chance de encontrarmos o que estamos procurando pelo menor preço é muito maior naquele local. Então, o aviamento do estabelecimento muitas vezes pode se dar pela localização conjugada à de diversos concorrentes. Imagine só, em São Paulo tem a Rua das Noivas, onde as pessoas que estão em via de se casar vão para aquele lugar justamente por quê? Porque há uma gama de oferta, uma gama de qualidade, de preço, enfim, de possibilidades. Não precisa ficar se deslocando de um ponto ao outro da cidade. Então, aviamento, pessoal, importantíssimo na valorização do estabelecimento empresarial. E, finalmente, para fecharmos esse tópico, a clientela. A clientela é diferente do aviamento, mas faz parte do aviamento. O potencial para um empreendimento, para um estabelecimento gerar lucro, diz respeito à clientela. Mas o aviamento é muito mais amplo. A gente acabou de ver que pode ser em decorrência da pessoa, da localização, da clientela também. Então, clientela é um dos elementos do aviamento, mas é diferente. A clientela é o quê? É o conjunto de pessoas que, de fato, mantêm com o estabelecimento relações continuadas de procura de bens e serviços. Chama a atenção de vocês, quando eu falo clientela, eu falo das pessoas que habitualmente
adquirem produtos, compram, enfim, interagem com aquele estabelecimento empresarial. Não é aquela pessoa que entrou uma única vez ali por uma situação do acaso, ou visitar o cemitério numa outra cidade e aproveita e compra o flor. Até sou cliente, mas numa única ocasião. Clientela é aquela estabelecida continuamente, de pessoas que buscam sempre aquele estabelecimento. Nem o aviamento nem a clientela pertencem ao estabelecimento. Não são propriedades do empresário. No entanto, tanto um como o outro são levados em consideração na ocasião da alienação do estabelecimento. Então, quer dizer, eu não posso vender a minha clientela porque ela não me pertence. Imaginem vocês que eu sou um cabeleireiro e eu vendo o salão com a clientela. E vou para outro bairro e até tentando contra a cláusula de não concorrência, abro outro salão. Provavelmente a clientela vai me procurar naquele outro salão. A clientela não me pertence. Eu não posso vendê-la. A clientela vai buscar sempre aquilo que for de melhor interesse para ela. Tanto é que a minha clientela pode mudar de estabelecimento se abrir outro que tenha melhor qualidade, ou idêntica qualidade, melhor preço, e por aí vai. Então, quando eu digo que o aviamento da clientela pertence ao estabelecimento, mas são consideradas na ocasião da alienação do estabelecimento, nós temos que levar em consideração isso que eu falei, além do que a concorrência no mercado. Então, enquanto a clientela permanece fiel, o aviamento existe. Mas isso pode mudar no decorrer do tempo com o surgimento de novos concorrentes. Então, pessoal, essa é uma visão do estabelecimento empresarial. Eu acredito que é um tema muito gostoso, acredito que tenha ficado claro. Vi que muitos de vocês ficaram com dúvidas com algumas palavras, como trespasse, etc. Não se estressem, estudem, e nós nos encontramos no Big Blue para tirar as dúvidas lá no sistema VF, ok? Então, sempre lembrando, olha, para fazer aquele, finalmente, o locatário tem direito à renovação compulsória, mas ela não é absoluta. O proprietário pode, em algumas hipóteses, exigir a retomada do imóvel. A lei lhe assegura e o judiciário vai garantir isso. Tem algo chamado cláusula de raio para quem celebrar contratos em shoppings, e o judiciário tem entendido pela legalidade desse tipo de cláusula atípica, né? Finalmente, quando nós falamos de aviamento, é a aptidão do estabelecimento para produzir lucro. Pessoal, vocês comprariam um estabelecimento empresarial que não dá lucro, na expectativa de um dia torná-lo lucrativo? Não seria muito melhor, por exemplo, comprar um negócio lucrativo ou iniciar uma atividade empresarial com lucro que seja lucrativa? Eu acredito que não haja a menor dúvida quanto a isso. Então, o aviamento, o potencial desse estabelecimento dar retorno, dar lucro ao empresário. E isso pode decorrer do quê? De dois fatores, um objetivo e outro subjetivo. O objetivo aponta a localização diferenciada. Subjetivo, o fato da pessoa envolvida no negócio ser diferenciada, ter qualidade. E, finalmente, a clientela, pessoal, que difere-se do aviamento, mas integra o conceito de aviamento. Beleza, minha gente? Fico à disposição, foi um grande prazer e rumo ao próximo tópico. Grande abraço.